Bom, galera, começando aqui um pouco para mim falar dos comparativos de uma suspensão para outra. Já vendo de cara aqui, esses dois tubos aqui, a distância entre um e o outro, na suspensão de embuchamento ela é menor. Já na suspensão de pivô, o espaço entre os dois tubos já é maior. Então, ou seja, aqui a furação é mais aberta. Então, no caso da suspensão de pivô, lá no chassi do Fusca, o cabeçote do Fusca aqui é maior. Já no do Fusquinha, olha o tamanho que é. O cabeçote já é menorzinho. Vou mostrar aqui no carro aqui embaixo. Como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui está o cabeçote. Então ele tem essa volta aqui, desce. Depois tem já outra volta, onde encaixa os dois tubos aqui. Então, se o cara quiser fazer a conversão de uma suspensão para outra, que no caso desse é de embuchamento, o cara quiser colocar uma de pivô, não tem como o cara pegar um quadro e colocar o outro aqui, porque não vai dar certo. A única coisa que dá é só você trocando o cabeçote e colocando o outro cabeçote para colocar a suspensão de pivô. Mas isso aqui é uma coisa que eu não recomendo a ser feito, porque se você quer um Fusca a suspensão de pivô, é mais viável você comprar já um Fusca que é original suspensão de pivô do que você fazer a conversão de embuchamento para pivô. Entendeu? Porque aqui, ó, deixa eu mostrar. Se o cara quiser trocar, que no caso aqui o cara quiser trocar esse de embuchamento, quiser colocar de pivô, o cara vai ter que trocar esse cabeçote inteirinho até aqui. Eu não sei se é até aqui ou até aqui, que já vem com essa parte aqui, ó. Então, se o cara quiser colocar pivô no Fusquinha que tem embuchamento, o cara tem que trocar essa peça. Pelo preço que você vai gastar, eu falo pra vocês se não compensa. E outra, se caso o cara queira fazer esse serviço, leve numa pessoa que saiba fazer mesmo, porque se o cara trocar isso aqui e deixar um pouco torto, o Fusquinha aí nunca mais vai ficar bom. O carro vai ficar puxando e você nunca vai saber o porquê que o carro fica puxando. Entenderam? Então aqui, no caso aqui é de embuchamento, o cabeçote é menor. Se fosse de pivô, o cabeçote já era um pouquinho maior. Beleza? Então essa é a diferença também de uma suspensão para outra. E aqui na suspensão de embuchamento, sai os dois braços, aí tem esse suporte e depois a manga de eixo aqui, ó, que aqui vai os embuchamentos. No caso dele é que eu desmontei, que eu tirei os rolamentos daqui por causa da ferramenta que eu tive que fazer, que eu ia estar trocando o embuchamento dessa. Apesar que desse aqui o tamanho é diferente, mas eu tava tirando umas medidas aí para ter uma base para poder estar fazendo a ferramenta para trocar as buchas. Só que depois do que eu encontrei aqui, eu já não sei se eu vou mexer. Eu vou, como eu falei para vocês, eu vou dar uma pensada, dar uma pesquisada no preço e ver realmente o que compensa para mim estar fazendo nele. Bom, então aqui, como vocês viram, os dois braços do embuchamento, e aqui tem esse cano aqui com a borracha, que é o batente da suspensão quando dá final de curso. Ele bate aqui. Entenderam? Já desse lado aqui, que tem os dois braços, só que aqui é a suspensão de pivô. Tem os dois braços, aí depois aqui já vem a manga de eixo, que é uma peça só, que é encaixada nos dois pivô aqui do braço da suspensão. Aqui não precisa engraxar nada, diferente daquela outra suspensão, que aqui tem as engraxadeiras para você estar engraxando o embuchamento. Já nesse aqui, o pivô tem esses guarda-pó que já vem a graxa original de fábrica, que aí você não precisa estar engraxando. Você usa ele até criar folga para depois estar substituindo ele. Entenderam? E aqui, como vocês estão vendo, esse aqui não tem aquele ferro com batente.
Então, no caso desse aqui, quando dá final de curso a suspensão, o batente dessa suspensão é junto com o amortecedor, que vai aqui preso aqui no braço. Então vai um batente. É que não dá pra ver porque o amortecedor tem aquela coifa de ferro, então o batente fica lá dentro, não tem como ver. Por isso que aqui não dá pra ver nada. Aqui também, onde que prende os feixes de mola, como vocês estão vendo aqui, ó, o parafuso Ali com a porca 19, o parafuso é para cima. Já diferente da suspensão de pivô, que no caso aqui eu tirei, mas os parafusos é para baixo. Tá vendo? Os parafusos é para baixo e o do embuchamento é para cima. Essa é a diferença também. Eu vou virar o quadro para mostrar mais algumas coisas para vocês. Bom, agora com os dois quadros virados ao contrário, aqui na suspensão de pivô, ele tem esse parafuso aqui que na verdade sei que os caras fizeram que estragou aqui, que o original aqui tem uns parafusos, que é onde a caixa de direção vai presa aqui, o braço Pitman bate aqui para ter o limite, porque essa manga de eixo aqui, ó, ela não tem limite, ó, ela vira para qualquer lado, ó. Então se não tiver isso aqui, esses batentes pro braço Pitman bater para ter o limite, acontece o que estava acontecendo no Fusca do Joviano, que quando ele esterçava, o pneu virava muito, que pegava aqui nesse braço aqui, e aí tava comendo o pneu por dentro. Então na suspensão de pivô o batente é aqui. Já diferente da suspensão de embuchamento, que a caixa é presa aqui também, na mesma posição que aquele quadro, só que aqui não tem o suporte do batente. Por que não tem? Porque essa manga de eixo, ela já tem o batente aqui, ó. Vou mostrar pra vocês desse lado, ó. Vou virar a manga de eixo, ó. Tá vendo? Tem o batente aqui já no suporte. Então na hora que você esterça, ó, ele dá o final de curso aqui, ó. Então aí a roda não pega nesses braços aqui, igual na suspensão de pivô. Tá vendo? Já desse aqui não vai ter. Porque na hora que você esterça pra cá, vai ter esse lado aqui que o limite é aqui. Então ele vai esterçar e vai dar um limite nessa roda, que é ligada à barra na caixa de direção. E aí não vai deixar essa roda esterçar mais, porque aqui já deu o final. Ou desse lado, você esterçar, aí esse aqui vai dar o final do batente desse lado, e aí vai segurar com a barra ligada na caixa de direção, vai segurar essa roda para não esterçar tanto. Então essa é a diferença do batente da suspensão de embuchamento para a suspensão que é de pivô. Aqui também é onde vai preso o amortecedor. Aqui é o braço inferior. O amortecedor vai preso aqui. E aí ele sobe e tem uma argola igual a de baixo, que é presa aqui com parafuso. Já a suspensão de pivô, aqui no braço inferior também tem o mesmo parafuso igual aquele. Só que na parte de cima tem um furo aqui, que no amortecedor em cima é um pino, que vai uma borracha aqui embaixo e outra borracha aqui em cima com a arruela e a porca. Então o amortecedor muda da suspensão de pivô para a suspensão de embuchamento. E aqui também no feixe de mola, que são as barras de torção, na suspensão de embuchamento, aqui vai na parte superior vai 6 molas e embaixo 6 molas também. Então são ao total de 12 molas na suspensão de embuchamento. Já na suspensão de pivô, aqui está sem as molas porque eu desmontei. Então aqui no caso são já diferente da suspensão de embuchamento. A de pivô são 10 molas em cima e 10 molas embaixo, que ao todo são 20 molas. Aqui em cima também é onde prende o quadro de suspensão no Fusca, além dos 4 parafusos aqui. Aqui em cima tem essas 2 roscas que vai preso na carroceria do Fusca. Na suspensão de pivô tem isso aqui. E na de embuchamento também tem a mesma coisa. E também tem dessa suspensão aqui, a mesma suspensão de
de pivô, que essa bucha aqui não vai um parafuso enrosqueado na carroceria. Tem alguns quadros de suspensão que é aqui do lado, que é no caso da variante Brasília, que é preso na carroceria aqui do lado. Que no caso do Fusca do Joviano, o quadro que eu peguei era da Brasília ou da variante, então era aqui, até que eu tive que cortar e modificar, colocar a rosca aqui no meio, até que eu tive que soldar. Então, dessa suspensão de pivô também, tem a outra de pivô, só que muda o pino daqui para a lateral aqui. Bom, aqui, antes de eu resolver o que eu vou estar fazendo nesse quadro, se vai compensar eu trocar as buchas ou trocar o quadro inteiro, eu vou desmontar um lado, qualquer um desses lados aqui eu vou desmontar, para estar mostrando para vocês como que é os braços aqui, lá dentro a bucha, e comparando com esses braços aqui e as buchas que vai lá dentro, que no caso aqui do lado de fora é 2 rolamentos e 2 buchas. Já no caso desse quadro é 2 buchas aqui e 2 buchas pro lado de dentro. Beleza? Eu vou colocar esse quadro na bancada e aí eu vou mostrar para vocês as diferenças. Bom, galera, enquanto eu resolvo aqui se eu vou estar trocando esse quadro ou arrumando esse, eu vou estar desmontando um lado aqui para mostrar para vocês como que é feito a desmontagem, para vocês entenderem um pouco melhor como que é.